E agora é oficial então, né? Sábado, dia 12 de novembro, o Grêmio tem uma eleição para a presidência do clube, onde o associado vai escolher entre Alberto Guerra e Odorico Roman. Na verdade, Odorico, chapa 1, contra Guerra, chapa 2. Eu já declarei voto ao Guerra. Quem acompanha aqui o canal ou minhas redes sociais já deve ter visto, mas muita gente ainda me pergunta por que isso, por que aquilo, o que eu acho de não sei o que. E eu tentei condensar aqui nesse vídeo alguns dos motivos pelos quais eu tomei essa decisão e vou votar no Guerra. Lembrando que eu sou um conselheiro independente, né? Eu já neguei muitos convites para entrar no Conselho do Grêmio, inclusive em outros anos, de movimentos diferentes, pessoas diferentes me convidando, o que sempre me honrou muito, mas eu nunca quis entrar na política de forma efetiva, nunca quis me vincular a nenhum grupo, a nenhum movimento. E, inclusive esse ano não foi diferente, eu cheguei a negar esse convite por umas 2 ou 3 vezes, até me convencerem do contrário, e talvez o principal motivo, né, pelo qual eu me convenci, talvez o senão que eu deixei bem claro que eu não abria mão, né, a condição que eu coloquei na mesa era manter essa independência, era não participar de grupo político, eu entrei na chapa como convidado. Eu digo isso por quê? Porque embora eu tenha entrado justamente na chapa do Guerra, essa minha decisão não está vinculada a isso. Essa minha decisão foi analisando o pleito de forma isolada, independente da questão do Conselho Deliberativo, que foi outra eleição e não tem nada a ver uma coisa com a outra. É claro que se eu não gostasse da figura do Guerra por algum motivo, se eu fosse muito contra a pessoa dele, a figura dele ou as ideias dele de uma forma muito importante, eu nem aceitaria vincular o meu nome a uma chapa encabeçada por ele. É claro que de início já se via algum tipo de alinhamento, mas isso não garantia o meu voto a ele para a presidência. Eu estou garantindo agora, né? Agora já faz algum tempo, mas eu estou garantindo a partir de uma análise que eu fiz independente sobre estas eleições. E é sobre isso que eu vou falar alguns dos motivos pelos quais eu acabei me decidindo pela chapa 2. Vamos lá. Bom, eu fiz a lição de casa, né, não para fazer esse vídeo, mas para definir meu voto, para entender em quem eu ia votar. E eu tentei colocar aqui num papel, fiz umas anotações até para tentar ganhar tempo aqui, o vídeo não ficar muito disperso, né? Tentei manter aqui um fio condutor e até mesmo separar esse vídeo em capítulos, né? Eu vou começar falando, vai ter coisa quente aqui, vai ter polêmica de Twitter aqui, eu vou abordar alguns temas, mas vamos começar aqui pela visão geral da coisa, assim, pelos motivos mais resumidos que me levaram a escolher a candidatura do Guerra. Assim, para resumir em uma frase, eu achei o projeto dele melhor. Achei o projeto de gestão do Guerra mais completo, melhor, né, concordei mais com algumas coisas, gostei mais de outras. Esse é um resumo que vocês só podem tirar as próprias conclusões de vocês se vocês analisarem os dois. É óbvio que eu vou pincelar algumas coisas aqui, mas o que é bom para um pode não ser tão bom para o outro e também vai muito de opinião pessoal. Ninguém aqui, muito menos eu, tem essa pretensão, ninguém tem a verdade absoluta. Para o meu gosto, né, o projeto de gestão me pareceu mais coeso, melhor, e ele tem uma bandeira que talvez seja a principal bandeira do projeto do Guerra, que para mim está caindo de maduro no Grêmio há muito tempo, que é a profissionalização total. Eu sei que é uma palavrinha meio clichê, meio... todo mundo meio que usa e fala de alguma forma e tenta, mas não. Se vocês analisarem o projeto do Guerra, ele é quase que uma profissionalização até as últimas consequências. Aliás, diga-se, vou até entrar aqui um pouco numa seara que eu nem tenho total conhecimento, eu sei de uns bastidores muito rasos que a própria imprensa divulgou e tal, mas eu tenho a sensação que essa profissionalização, esse olhar, né, de profissionalização do Guerra já se mostrou, já se deu, né, já foi visto, até mesmo antes de ele virar presidente do Grêmio. Né, no episódio do Darley, para quem não sabe, o Darley já tinha declarado apoio ao Guerra, ou indicado que apoiaria o Guerra previamente, depois rolaram algumas conversas e o Darley acabou desapoiando, não que ele esteja apoiando o Odorico, né? Pelo que se sabe, o Darley ficou neutro nesse pleito e liberou os seus conselheiros, né? Liberou no sentido simbólico, obviamente, para escolherem quem eles bem entenderem. O Darley ficou meio neutro,
mas ali na minha visão já se deu porque o Guerra não cedeu alguns pedidos, talvez, do Derlei, não fez algumas concessões. O Guerra também não gosta de misturar política partidária com o futebol do Grêmio, né? Colocar deputado, alguma coisa assim, para ter algum protagonismo em alguma área ali. O Guerra não concorda com isso, e mesmo o Derlei sendo o ídolo que ele é, e é um dos maiores ídolos da história do Grêmio, meu ídolo, assim, o Guerra, não, só um pouquinho, tamo junto, Derlei, somos brother aqui, mas isso aqui eu não abro mão, isso aqui é um conceito que eu tenho e vou seguir. Então, essa profissionalização, esse olhar profissional que vai além das pessoas, atravessa as pessoas e se preocupa no processo, com o processo, isso me atrai já de largada e é uma das características dessa candidatura. Aí tem um ponto alto aqui da candidatura do Guerra, na minha opinião também, que é o departamento médico, né, que vai ser uma coisa maior, uma coisa de ciência, saúde, né, uma coisa de tecnologia, que eu até vou ler aqui, porque eu conversei pessoalmente com o Dr. Gustavo Bolognese, que é o médico, né, que está encabeçando aqui essa área. Eu troquei várias ideias com ele pessoalmente pelo WhatsApp, e ele me falou várias coisas, ele me deu detalhes que eu acho que teria que fazer um vídeo à parte só para falar do departamento médico do Grêmio, mas acho que mesmo um vídeo só ficaria muito longo. Eu tentei resumir aqui com um pequeno parágrafo, né? Um dos trechos que ele me sinalizou ali em algum momento, eu acho que resume bem do que se trata. Esse sistema, né, que eles estão desenvolvendo para o departamento médico busca um modelo de profissionalização, tecnicidade de decisões e aproximação do Grêmio com a ciência de ponta. Nesse modelo sai a figura do dirigente político e entra uma estrutura multiprofissional, com estrutura empresarial baseada em metas, dados e indicadores de performance. Além disso, queremos que o Grêmio seja um gerador de ciência e não apenas um consumidor, investindo na capacitação, intercâmbio e aproximação com universidades e entidades privadas produtoras de conhecimento. Ele quer transformar o Grêmio praticamente numa empresa, né? O Grêmio não, mas essa área do Grêmio praticamente numa empresa de saúde, uma coisa estruturada com processos, aqueles processos que, se sai um profissional, o processo continua andando, não depende da pessoa, entende? O processo é maior, a estrutura é maior, é mais robusta, e por trás disso tem profissionalização, tudo aquilo que eu estava falando antes, a gente vê impactado em todas as áreas. Foi engraçado porque eu falei com uma pessoa, eu falei com outros profissionais de saúde até para ver o que eles achavam, né, desse plano do Guerra de revolucionar o DM de certa forma, e todos foram unânimes dizendo que é sensacional, que é muito bom, que é interessantíssimo. E eu achei engraçado que muitos deles falaram de coisas que eu gostei no marketing, né, na parte que o Guerra fala do marketing, porque são preceitos muito parecidos. Só que daí cada um vê isso na sua área, né? Porque a profissionalização, o processo ficar maior do que as pessoas, tem vários preceitos, né, que giram em torno da profissionalização que podem dar certo em todas as áreas ou em várias áreas diferentes. Então, essa questão do DM me pareceu muito, muito interessante. Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui para falar sobre isso. Até eu vou entrar em algum ponto depois, né, mais tarde, que daí a gente vai relembrar desse trecho aqui, mas até o Odorico em dado momento falou de forma um pouco mais áspera, né, mais ácida, melhor dizendo, que eles querem transformar os jogadores em cobaias, e o Guerra respondeu de uma forma até dura, né, só um pouquinho, não, isso aqui não tem teste, não tem cobaia, isso aqui é ciência, é pelo contrário, né, talvez o que aconteça hoje no Grêmio seja meio deixar os jogadores ao Deus dará, como cobaia, como sorte, azar e meio soltos, e aí tem que contratar profissionais particulares, porque o Grêmio não dá conta. Não, pelo contrário, o Grêmio quer baseado em tecnologia de ponta, ciência e equipes qualificadas e tudo mais, justamente minimizar essas margens para a sorte, azar, nunca se sabe direito o que está acontecendo. Não. É ter o controle maior dos processos baseado em evidências, ciências, estudos e equipamentos e etc. Então, muito, muito interessante. Quem tiver interesse, procura aí no site da campanha. Vou colocar, eu acho, aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem muito mais coisa. O Dr. Gustavo me encheu de informações. Eu tentei resumir aqui ao máximo, mas é bem difícil mesmo.
Aí, partindo agora para... Agora eu vou partir para 3 pontos para finalizar o vídeo, que na verdade são divergências que eu tenho em relação a algumas opiniões da chapa do Odorico, né? Opiniões não, diretrizes, enfim, né? Coisas que eles acreditam, que eles querem implementar ou que eles já falaram em algum momento e que, por tabela, né, são convergências que eu tenho a mais com a candidatura do Guerra, né? São divergências que eu tenho com o Odorico que, por tabela, são convergências com o Guerra, porque ele pensa diferente. Eu acho importante também fazer esse paralelo de diferenças, né? Porque são chapas diferentes. Aqui já entrando um pouco na minha área, né? Que é o marketing, a comunicação, né? Publicidade, propaganda, etc. Tem uma discussãozinha que até foi levada para um outro caminho nas redes sociais, eu vi assim, mas que eu discordo, né, do que pensa a chapa do Odorico, que eles têm a ideia de transformar o CEO do clube também no diretor de marketing. Eles querem que essa pessoa acumule essa função, né? Seja CEO e também marketing. E aí eles alegam que teria alguma questão do estatuto do Grêmio que indica que esse seria um caminho mais correto, ou enfim, o caminho a ser seguido. E aí, sinceramente, não tenho todo esse conhecimento. Acho que se for algo nesse sentido, beleza, que se discuta o estatuto, que se repense, mas não é o que é aplicado no Grêmio, não é também o modelo mais indicado de governança e de, enfim, de resultados e de... Porque aí falando do marketing, né, que é a minha área, digamos assim, o cara assumir isso e ainda ser o CEO do clube, eu acho muito preocupante. Eu acho muito preocupante porque é uma área que tem muita frente para ser explorada. Muitas delas eu acho que o Grêmio não explora, outras explora mal, outras explora pouco. E o cara ainda ser o CEO do clube, eu acho muito perigoso, muito... Não é perigoso a palavra, mas é muito, assim, preocupante, sabe? Eu acho que deixar na mesma pessoa essas duas funções tá aí uma divergência que eu tenho e que o Guerra já deixou bem claro que com ele não é assim. Tem o CEO e tem a pessoa do marketing, né? São pessoas diferentes, e então eu acho que vale pontuar também essa questão, esse acúmulo de funções, né? Pela ideia da chapa do Odorico, eu não acho que é o melhor caminho. Deixa eu ver o que mais que eu notei aqui. Aí tem uma segunda divergência que eu tenho com a chapa do Odorico, que essa eu acho talvez a mais preocupante. Essa aí sim eu diria preocupante. Que ele acredita que o Grêmio tenha que definir um modelo de jogo e ficar com esse modelo de uma forma oficial, né, fixa, e aí vai sobreviver a dirigentes que vão passar por ali, comissão técnica, jogadores, inclusive vai ajudar a nortear que tipo de jogador vai contratar e tal. Que já é discutível de largada essa opinião, mas que ele vai além, que esse modelo de jogo teria que passar pelo Conselho Deliberativo do Grêmio. Cara, e é aqui eu discordo, assim, de uma forma retumbante. Retumbante. Eu acho que isso aqui seria um retrocesso, modéstia à parte, né? É só a minha opinião, mas esse vídeo tá aqui para isso, para dar a minha opinião. Eu acho um retrocesso. Anotei umas coisas aqui por 2 motivos, cara. Primeiro assim, que talvez seja o mais prático, assim, cara. Se a gente está falando em startups, né, empresas modernas e agilidade do mundo, o mundo hoje em dia não é mais, ele tem uma outra rapidez, ele é fluido, ele é gasoso, ele é líquido, sabe, as coisas vão. Por que grandes empresas começam a falir e daqui a pouco as pequenininhas que nasceram ontem, as startups se moldam? Porque nesse cenário que é mais ágil, complexo e mutante, eu vejo que icebergs surgem a todo momento na água e as lanchas conseguem desviar. Já os transatlânticos muitas vezes não têm esse tempo, esse poder de manobra, sabe? Tipo assim, a Rede Globo, para ela mudar o modelo de negócio dela, ela tem que fazer todo o movimento. Agora a Netflix, cara, se ela quiser mudar em 1 mês, ela muda o modelo de negócio dela, entende? Então é mais ou menos assim que eu vejo a coisa. E colocar um modelo de jogo do Grêmio
né, no conselho deliberativo. É um negócio que assim, cara, daqui a pouco o mundo mudou, o futebol mudou, e daqui a pouco os jogadores, o camisa 10 sumiu, não tem mais no mercado e não sei o quê. E aí não, reunião do conselho deliberativo para ver o modelo de jogo. Cara, não. Na minha opinião, não tem como dar certo. A gente está transformando o Grêmio num transatlântico, enquanto o mundo pede agilidade, o futebol pede agilidade, sabe? É uma coisa que o técnico tem que definir, a comissão técnica, sabe? Quando muito, o conselho de administração vai também criar alguma diretriz, algum direcionamento, sabe? Mas assim, eu vejo esse engessamento muito nocivo, o Grêmio pode ficar preso nele mesmo neste processo e realmente eu não estou de acordo. Outro motivo, né, que na verdade as coisas se misturam assim, é que o Odorico dá o exemplo do Barcelona, né? Porque o Barcelona tem um modelo de jogo, um modelo de jogar assim, um padrão, né, bem definido, e isso ajuda, porque daí a categoria de base já vai treinando naquele modelo, aí quando os caras chegam no topo ali, já estão assim, e as contratações são baseadas... Cara, o Barcelona contrata quem ele quiser. O Barcelona contrata quem ele quiser, o Grêmio não. Começa por aí. Eu acho assim, ó, se a gente fizesse isso na seleção brasileira, a seleção brasileira vai ter um modelo de jogo definido. Seja lá quem for o técnico, quem... Ainda assim, eu acho arriscado, porque de repente esse modelo de jogo pressupõe 1 ou 2 perfis de atletas ali que estão escassos no Brasil naquele momento. Sabe? E aí? O Barcelona, o Real Madrid, esses times, eles têm mais condições de formar o time que eles bem entenderem do que a seleção brasileira. Eles podem formar times muito melhores que a seleção brasileira. Porque eles pegam os melhores do mundo, independentemente da nacionalidade, sabe? E mesmo esses times ainda, dependendo do que eles consideram o modelo de jogo ali, numa dessas também o futebol muda, né? Os jogadores que eles pretendem ali ficam escassos, né? Eu dei o exemplo, não tem mais camisa 10, aquela coisa toda, e a coisa pode ficar engessada e nociva. Então, assim, eu poderia me alongar muito mais nesse ponto aqui de divergência que eu tenho em relação à chapa do Odorico ali, mas eu acho que já deu para entender, né? O vídeo já está ficando bem longo e eu vou pro ponto final. Esse ponto aqui é mais conceitual, tá? Esse ponto aqui que também eu tenho uma divergência com a chapa do Odorico, ela é uma divergência na forma, talvez, como eles façam a política, enfim, como eles façam a política, sabe? Que eu acho que é um pouco mais combativo que a chapa do Guerra. A chapa do Guerra, as pessoas com quem eu falei ali, tipo, querem sempre, tipo, não, vamos manter a elegância, não ataca, vamos propor ideias. E não estou dizendo que não tenha gente legal do outro lado, eu conheço muita gente do outro lado, muita gente boa da chapa do Odorico, né? Me dou bem, inclusive, com pessoas bem ligadas ali à chapa do Odorico. E também não estou dizendo que não tem os maluquinhos que vão votar no Guerra e estão falando besteira no Twitter ou sei lá onde. Tem ambos os casos em ambas as chapas, tá? Mas eu acho que eu já vi algumas declarações do próprio Odorico ou de pessoas mais importantes na chapa, assim, que vão para um lado mais combativo, né? O Guerra até disse esses dias que volta e meia ele está tendo que se defender de alguma coisa que foi dita nas entrevistas que ele concede, né? E é meio cansativo isso, porque tira o tempo do cara de propor, de explicar, expor alguma opinião. E a última, e eu estou falando isso baseado principalmente nessa última narrativa que está sendo ventilada pelo próprio Odorico e todo mundo, de que na eleição do Conselho o Guerra foi eleito graças, ou venceu, né? Venceu o Odorico graças aos votos dos conselheiros do Romildo. Eu já acho engraçado assim, os conselheiros do Romildo, né? Porque o Romildo é dono dos conselheiros, já é um conceito difícil de explicar. E aí, cara, sobre esse ponto especificamente, é por isso que a política às vezes me cansa um pouco, sabe? Porque a gente vê umas narrativas assim, cara, vamos parar pra pensar um pouquinho? Vamos parar pra pensar um pouquinho? Vamos lá. Quem são os conselheiros do Romildo? Porque, para começo de conversa, o conselho teve a metade renovada, né? Entre os quais eu fui uma das peças renovadas ali dessa nova safra aí do Conselho Deliberativo. A chapa do Romildo sequer entrou, né? Então, se tem conselheiros ligados ao Romildo, já é bem menos do que se diz, porque, né, era a galera remanescente do outro pleito lá, enfim, 3 anos atrás. E aí, nós vamos começar por partes aqui, porque primeiro assim, o voto é secreto, né? O voto é secreto e tem gente dando assim, categoricamente, ó, esses caras votaram A, esses caras votaram B.
também eu já acho um pouco estranho. Agora, o que eu acho mais estranho, cara, é a conclusão que se tira dos fatos. Porque vamos lá, por mais que o Romildo seja, vamos supor que o Romildo é dono desses conselheiros, né? O que o Romildo mandar eles fazem. Vamos supor também, porque tudo é suposição, que o Romildo realmente apoia o Alberto Guerra, né? Ele prefere o Guerra presidente do que o Odorico. Vamos supor que tudo isso é verdade, que a gente já parte de umas suposições assim bem, né, bem loucas assim. O que quer dizer isso? Ah, os conselheiros do Romildo votaram no Guerra. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso na prática? A conclusão deles é que o Guerra é a continuação do Romildo e o Odorico é a renovação. Cara, eu não gosto de entrar nesse joguinho, né? Por isso que eu não vou ficar citando aqui nomes e tal, mas se for analisar a quem pessoas de ambas as chapas são vinculadas, é nítido que a chapa do Odorico tem maiores vinculações com a atual gestão. Mas como eu disse, para mim isso é irrelevante. Para mim isso é indiferente, cara. O que importa é o que o Guerra ou o Odorico farão quando assumirem. Não interessa se eles têm vinculação com não sei o quê. Mas se eles querem partir para essa narrativa, cara, já é estranho de largada, porque é contraditório com as próprias peças que eles têm ali na composição da chapa, né? E o que eu queria dizer, que eu vou mais longe ainda, é assim, se for verdade que os conselheiros do Romildo votaram no Guerra, a conclusão deles é que o Guerra é a continuação. A minha conclusão pode ser, cara, eles viram de perto o trabalho dos dois e viram que o Guerra fez um trabalho melhor. Eles viram que o Guerra, em 2016, foi mais importante para o título da Copa do Brasil do que o Odorico. Pode ser essa a conclusão. Porque por mais incompetente que seja uma gestão, né, e essa do Romildo foi muito nessa reta final, principalmente, os caras conseguem identificar quem ajudou mais em tal contexto, quem atrapalhou mais, quem foi mais indiferente em algum processo, né? Então vocês acham, por exemplo, que os conselheiros do Romildo escolheriam para técnico do Grêmio o Wagner Mancini ou Guardiola? Eu acho que os conselheiros do Romildo escolheriam o Guardiola. Sendo que, assim, os conselheiros do Romildo fizeram parte, todos eles, da gestão Romildo? Que participação eles tiveram a mais do que os outros conselheiros? Ou o conselho de administração do Romildo tinha 50 pessoas? Assim, sabe? É tanta coisa assim, que é um xadrez 3D, cara. E eu, sinceramente, não gosto disso. Eu não gosto disso, cara. Eu não gosto disso porque é tipo assim, olha lá, o fulano é renovação, outra... Cara, sabe? Eu gosto de uma campanha mais propositiva e eu acho, na minha opinião, na minha visão, que o Guerra tem tentado ir mais por este caminho, sabe? Como eu disse, cara, eu tenho amigos, me dou bem com gente das duas chapas dos dois lados, tem gente muito boa dos dois lados, então, pra mim, esse jogo de acusação e de xingamento e de pegar aqui, olha aqui, olha só, sabe? Não serve, cara, não serve. Não serve mesmo. Quer ver uma coisa, até engraçado, no assado pro Duda Garbi, que os dois conversaram, e foi bem legal, conversaram, né, de boa, não foi um debate, foi um bate-papo bem legal. Tem uma hora que o Odorico tá falando da atual gestão, né, dessa subida para a Série B, não sei o quê, e ele fala, e daqui a pouco num ato falho, ele fala na primeira pessoa. E daí nós conseguimos não sei o que lá, daí ele se corrige. Nós não, né? A direção atual do Grêmio conseguiu lá pelo minuto 11. Lá pelo minuto 11, eu lembro porque eu olhei na hora, assim, foi bem no comecinho. Cara, eu não vi ninguém da chapa do Guerra, se alguém fez, talvez, eu não vi, usando isso. Olha lá, o Odorico se entrega, que ele é do Romildo. Cara, eu não vi, sabe? Então eu acho que não é por aí mesmo. Eu acho que o caminho não é esse. Óbvio que o Odorico se enganou, não tem nada a ver, sabe? Ele estava falando ali, e talvez até como gremista, né? Nós conseguimos. Enfim, foi só um ato falho. Mas, cara, aí a gente vai ficar pautando a campanha da presidência do Grêmio, que é um negócio importantíssimo. Em quem usou o verbo na primeira pessoa do plural, em quem tem mais amigos da chapa do Romildo. Mas um dia eu vi o cara lá com uma cueca vermelha. Mas o outro, cara, quem perde é o Grêmio, cara. Porque eu tenho certeza que os dois têm propostas boas, interessantes para apresentar.
Os dois têm coisas que o sócio precisava entender, saber, para poder ter sua própria opinião. Talvez a opinião seja bem diferente da minha, inclusive. Vai preferir o Odorico. Mas, se a gente ficar perdendo tempo e gastando saliva e dedo no teclado para falar de quem é amigo do Oderich e de quem é não sei o quê, sinceramente, cara, eu não gosto, sabe? Eu não gosto, principalmente vindo da alta cúpula, principalmente vindo do CA, do próprio candidato a presidente, sabe? Então é uma outra coisa que eu me identifico um pouco mais com o estilo de campanha do Alberto Guerra. Mais ou menos isso, vídeo gigantesco. Quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma divergência, fala comigo pelas redes sociais, fala aqui mesmo num comentário do vídeo e vamos trocar essa ideia. Seja lá quem ganhar, vai ter meu apoio, vai ter meu desejo de muito boa sorte para que o Grêmio seja muito feliz e no que eu puder vou ajudar qualquer um deles, obviamente. Feito? Era mais ou menos isso. Falou!